Segundo livro de Enoque. Capítulo 1. A visão de Enoque. Havia um sábio, um grande artífice, e o Senhor dedicou-lhe seu amor e o recebeu, a ponto de fazê-lo testemunhar as mais altas moradas dos maiores e mais sábios e imutáveis reinos do Todo-Poderoso, das mais maravilhosas, gloriosas e brilhantes estações de muitos olhos dos servidores do Senhor, e o inacessível trono do Senhor, e os graus e manifestações e hostes incorpóreas e o inefável ministério e a multidão de elementos, e as várias aparições e o canto indizível das hostes dos querubins, e a luz infinita. Naquele tempo, disse ele, quando completei 165 anos, gerei meu filho Matusalém. Depois disso, vivi 200 anos, ao todo, minha vida foi de 365 anos. No primeiro dia do primeiro mês, estava eu sozinho em minha casa descansando no meu leito, quando adormeci. E quando estava adormecido, uma grande tristeza tomou conta de meu coração e chorei durante o sono, e não podia entender que tristeza era aquela, ou o que iria acontecer-me. Então me apareceram dois homens, extraordinariamente grandes, como eu nunca vira antes na terra, suas faces resplandeciam como o sol e os seus olhos eram como uma chama, e de seus lábios saía um canto e um fogo, variados, cor violeta na aparência. Suas asas eram mais brilhantes que o ouro, suas mãos, mais brancas que a neve. Eles estavam em pé, na cabeceira de meu leito, e puseram-se a chamar-me pelo nome. Acordei e vi claramente aqueles dois homens, de pé, na minha frente. E saudei-os e fui tomado de medo, e meu semblante transformou-se pelo terror, e homens disseram: Tem coragem, Enoque, não temas, o Deus Eterno nos mandou a ti, vê. Tu hoje deverás subir aos céus conosco, e deverás dizer a teus filhos e aos da tua família tudo o que deverão fazer na casa durante tua ausência na terra, e não os deixes procurar-te até que o Senhor te devolva a eles. E não me demorei em obedece-los e saí de minha casa, como me foi ordenado, chamei meus filhos Matusalém e Regim e Gaidade e contei-lhe todas as maravilhas que me haviam dito aqueles homens. Capítulo 2. Enoque instruiu seus filhos. Ouvi-me, meus filhos, não sei aonde vou, ou o que será de mim, entretanto, digo-vos, não vos desvieis de Deus para os vaidosos, que não criaram o céu e a terra, pois que perecerão junto com os que os adoram, e que o Senhor vos torne confiantes em vosso coração, no temor a Ele. E agora, meus filhos, não deixeis que pensem em me buscar, até que o Senhor me devolva a vós. Capítulo 3. A assunção de Enoque. Os anjos o levaram ao primeiro céu. Aconteceu que, depois de Enoque ter falado com os filhos, os anjos o levaram em suas asas ao primeiro céu, e o puseram nas nuvens. E aí eu olhei, e olhei outra vez mais para o alto e vi o éter, e eles me puseram no primeiro céu e me mostraram um grande mar maior que o mar da terra. Capítulo 4. De como os anjos dirigem as estrelas. Trouxeram até mim os anciãos e os dirigentes das ordens estelares, e mostraram-me 200 anjos que dirigiam as estrelas e suas funções nos céus, e voaram com suas asas e apareceram todos que navegam. Capítulo 5. De como os anjos mantêm os depósitos de neve. E aí olhei para baixo e vi as tesourarias da neve, e os anjos que mantêm seus terríveis depósitos, e vi as nuvens que dali saem e para onde vão elas. Capítulo 6. O orvalho e o azeite e várias flores. Eles me mostraram a tesouraria do orvalho, tal qual azeite de oliva, e a sua forma, assim como todas as flores da terra. Além disso, os muitos anjos que guardavam a tesouraria dessas coisas, e como fazem para abrir e fechar. Capítulo 7. Enoque foi levado para o segundo céu. E aqueles homens me tomaram e me conduziram ao segundo céu, e me mostraram as trevas, mais escuras que as da terra, e eu vi prisioneiros atados, vigiados, que aguardavam o grande e infinito julgamento, e esses anjos eram escuros, mais escuros que a escuridão da terra, e os faziam chorar incessantemente, o tempo todo. E eu disse aos homens que estavam comigo: Por que motivo estão eles sendo torturados sem parar? Eles me responderam: Estes são os infiéis a Deus, que não obedeceram aos mandamentos de Deus, mas que se aconselharam segundo sua própria vontade,
e se foram com seu príncipe que também está acorrentado no quinto céu. Senti muita pena deles, e eles me saudaram e me disseram: Homem de Deus, ora por nós ao Senhor. E eu lhes respondi: Quem sou eu, um mortal, para que possa orar aos anjos? Quem sabe para onde vou e o que será de mim? Ou quem orará por mim? Capítulo 8. Enoque foi levado para o terceiro céu. E aqueles homens me tomaram, então, e me conduziram ao terceiro céu, e lá me puseram, e olhei para baixo e vi os produtos daquele lugar, que jamais foram conhecidos. E vi as mais doces árvores floridas e olhei seus frutos e os alimentos que produziam, e todos exalavam as mais doces fragrâncias. E no meio daquelas árvores, há da vida, naquele lugar onde Deus descansa quando vai para o paraíso, e essa árvore é de uma qualidade e fragrância inefáveis, e mais adornada do que qualquer coisa que existe, e de todos os lados é como o ouro e o cinabre e o fogo, e ela tudo cobre e há proveito de todos os frutos. Sua raiz está no jardim no fim da terra. E o paraíso está entre corruptibilidade e a incorruptibilidade. E de suas fontes brotam mel e leite, e de seus jorros saem óleo e vinho, e eles se separam em 4 partes e vão dar no paraíso do Éden, entre a corruptibilidade e a incorruptibilidade. E dali elas vão à terra sofrem uma revolução em seu círculo, transformando-se até em outros elementos. E aqui não há árvore, sem frutos, e todo lugar é abençoado. E há 300 anjos muito brilhantes que guardam o jardim, e com um incessante, doce canto, e com vozes que nunca silenciam, servem o Senhor todas as horas e todos os dias. E eu disse: Quão doce é este lugar! E aqueles homens me disseram. Capítulo 9. Os anjos mostraram a Enoque o lugar dos justos e dos mansos. Este lugar, ó Enoque, é preparado para os justos, o que se abstém de todas as formas das ofensas que vêm daqueles que enraivecem sua alma, que preservam seus olhos da iniquidade e que fazem julgamentos justos, que levam pão aos famintos e cobrem de vestes os nus e levantam os que caíram, que ajudam os órfãos e que andam sem mácula diante do Senhor, e somente a eles servem. E para estes é preparado este lugar de herança eterna. Capítulo 10. Eles mostraram a Enoque o lugar terrível e as várias torturas. E aqueles 2 homens me tomaram e me conduziram ao norte, e me mostraram um lugar terrível onde havia todas as maneiras de torturas, trevas e escuridão sufocantes, nenhuma luz havia lá, mas um fogo escuro constantemente ardia no alto. E havia um rio de fogo que corria, e por todo lugar havia fogo, e por todo lugar havia geada e gelo, sede e tremores, enquanto que as penas eram muito cruéis. Os anjos temíveis e impiedosos portavam armas terríveis e infligiram torturas tenebrosas, e eu disse: Ai, ai, quão terrível é este lugar! E aqueles homens me disseram: Este lugar, ó Enoque, é preparado para os que desonram Deus, que na terra praticam o pecado contra a natureza, que corrompem a criança pela sodomia, feitiçaria demoníaca e encantamentos. E aqueles que apregoam seus feitos maldosos, roubo, mentiras, calúnias, inveja, rancor, fornicação, assassinato, e aqueles que amaldiçoados, roubam as almas dos homens que, vendo os pobres, tiram-lhes seus bens, aqueles que, sendo capazes de satisfazer o vazio, deixam os famintos morrer à míngua, sendo capazes de vestir, despem os nus, e aqueles que não conheceram seu Criador, e curvaram a cabeça para deuses sem vida, que não podem nem ver nem ouvir, deuses vaidosos, que também moldaram imagens. Com muito esforço e curvaram-se a obras imundas, para todos estes é preparado este lugar, em meio aos outros lugares, para a herança eterna. Capítulo 11. Enoque sobe até o 4º céu, onde está o curso do sol e da lua. Aqueles homens me tomaram e conduziram-me ao 4º céu e me mostraram os sucessivos acontecimentos, e todos os raios da luz do sol e da lua. E eu medi seus movimentos e comparei suas luzes, e vi que a do sol é maior que a da lua. Seu ciclo e suas órbitas, nos quais eles sempre se movimentam, como um vento de uma velocidade maravilhosa, e o dia e a noite têm um rápido trânsito. Sua passagem e seu retorno são acompanhados por 4 grandes estrelas,
e cada estrela tem sob seu controle 1000 outras estrelas, à direita da órbita do Sol, e 4 à esquerda, cada uma tendo controle de 1000 estrelas, ao todo 8000, seguindo continuamente com o Sol. E de dia, 15 miríades de anjos o assistem e à noite, 1000. E 6 alados seguem com os anjos diante da órbita do Sol em suas chamas flamejantes, e 100 anjos acendem o Sol. Capítulo 12. Os muitos e magníficos elementos do Sol. E eu olhei e vi outros elementos voadores do Sol, cujos nomes são Fênix e Chalkidri, maravilhosos e magníficos, com pés e caudas na forma de leão, cabeça de crocodilo, e sua aparência escarlate é como o arco-íris, seu tamanho é de 900 medidas. Suas asas são como as dos anjos, cada um tem 12, e atendem e acompanham o Sol dando calor e orvalho tal como lhes foi ordenado por Deus. Assim, o Sol gira e vai, e levanta sob a terra, e seu curso vai embaixo da terra com a luz incessante de seus raios. Capítulo 13. Os anjos tomam Enoque e o põem no leste, nos portais do Sol. Estes homens levaram-me para o leste e me puseram nos portais do Sol, para onde o Sol se dirige de acordo com a regulamentação das estações e do circuito dos meses do ano todo, e o número de horas do dia e da noite. E vi 6 portões abertos, cada um com 61 estádios e um quarto de um estádio, e eu realmente o medi, e entendi o porquê desse tamanho tão grande, através do qual o Sol se dirige para o oeste, equilibra-se e se levanta durante todos os meses e torna a voltar aos 6 portões de acordo com a sucessão das estações, assim o período de um ano completo termina depois da volta das 4 estações. Capítulo 14. Levaram Enoque para o oeste. E outra vez aqueles homens conduziram-me às paragens do oeste e me mostraram 6 grandes portões, que correspondem aos portões do leste, lado oposto onde o Sol se põe de acordo com o número de dias, 365 e um quarto. Assim, outra vez eleva vai para os portões do oeste e retire sua luz, a grandiosidade de seu brilho, e vai para baixo da terra enquanto a coroa de seu brilho está no céu com o Senhor guardada por 400 anjos, o Sol gira em sua órbita debaixo da terra, e fica 7 horas da noite, e passa metade de seu curso debaixo da terra, quando então vem do lado leste na 8ª hora da noite, traz sua luz, a coroa do brilho e o Sol ardem em chamas mais que o fogo. Capítulo 15. Os elementos do Sol, as Fênix e Chalkidri romperam em uma canção. Então os elementos do Sol, chamados Fênix e Chalkidri, irromperam em uma canção, consequentemente, cada pássaro bateu suas asas, rejubilando-se por aquele que dá a luz, e irromperam em um cântico ao comando do Senhor. O que dá a luz vem para dar claridade ao mundo todo, e a sentinela da manhã toma forma, que são os raios do Sol, e o Sol da terra nasce, e ela recebe o brilho que a ilumina toda, e eles me mostraram os cálculos do caminho do Sol. E os portões nos quais ele entra, estes são os grandes portões do cômputo das horas do ano, por essa razão o Sol é uma grande criação, cujos circuitos duram 28 anos, para recomeçar do início. Capítulo 16. Tomaram Enoque outra vez e o puseram ao leste, no curso da lua. Aqueles homens mostraram-me outro curso, o da lua, 12 grandes portões, coroados de oeste a leste, pelo qual a lua vai e vem nos tempos usuais. Ela entra no primeiro portão do lado oeste do Sol, pelo primeiro portão com 31 dias exatamente, pelo segundo portão com 31 dias exatamente, pelo terceiro com 31 dias exatamente, pelo quarto com 31 dias exatamente, pelo quinto com 31 dias exatamente, pelo sexto com 31 dias exatamente, pelo sétimo com 31 dias exatamente, pelo oitavo com 31 dias exatamente, pelo nono com 31 dias exatamente, pelo 10º com 31 dias exatamente, pelo 11º com 31 dias exatamente, pelo 12º com 28 dias exatamente. E ela vai através do portão do oeste na ordem e número do leste, e cumpre os 365 dias e um quarto do ano solar, enquanto que o ano lunar tem 354 dias, e ficam-lhe faltando 12 dias do ciclo solar, que são as fases lunares de um ano. Assim, também, o grande ciclo tem 532 anos. O quarto de um dia é omitido por 3 anos, e o quarto ano o completa exatamente.
Por isso, eles são tirados do céu por 3 anos e não são adicionados ao número dos dias porque eles acrescentariam 2 novos meses a um ano, no sentido de complementação, e tirariam outros 2, no sentido de diminuição. E quando os portões do oeste terminam, ela volta e vai ao leste para a luz, e vai desse modo pelos ciclos celestes dia e noite, mais baixo que todos os ciclos, mais rápido que os ventos dos céus, espíritos e elementos e anjos voando, cada anjo tem 6 asas,